você precisa construir novas experiências com Deus. Até essas novas experiências com Deus ser maior do que as experiências no Egito. Seja muito bem-vindo a este devocional. Eu tô aqui com a galera ao vivo, a galera colada na videira. Que galera que é essa? Colado na videira, moço. Você não sabe, não? Aí entra aí, ó. @colanavideira no Instagram. Todos os dias, às 8h08, nós estamos juntos, ao vivo. Certo? Este devocional tem como objetivo responder para você o caminho para sair da ansiedade. Cara, eu com muita ousadia, eu vivi absurdamente algo que eu não consigo explicar com Deus agora há pouco. Mas eu creio que o Espírito Santo vai me ajudar a falar aqui para passar tudo aquilo que ele me deu. Tudo aquilo que fez com que consolidasse na minha mente para eu poder explicar para vocês. Existe um caminho de saída da ansiedade, cara. Existe. Mas eu preciso muito que você preste atenção. Eu preciso muito que você acredite, Tarsila, que você estava lendo essa passagem hoje. Eu preciso muito que você preste atenção, que você pegue papel e caneta. Se você quer se blindar da ansiedade, porque todos nós somos tentados a entrar nesse campo da ansiedade. E aí depende de quanto tempo ficamos nesse campo. Se você quer ser blindado, se você quer receber uma sabedoria nova, se você quer receber o caminho, porque assim, já estamos cansados de diagnóstico. Você que está colado na videira aqui ao vivo comigo, você foi levantado para apontar o caminho. O Sansão foi levantado para apontar o caminho para os jovens esses dias. Ele não foi levantado para poder apontar o erro deles. Ele não foi levantado para apontar o erro, onde está o problema. Ele foi levantado para apontar o caminho. E eu digo isso para ele aqui ao vivo. Tu foi levantado para apontar o caminho. E não para apontar o problema. Porque problema já estamos cansados de saber. Certo? Então nós vamos ver junto aqui. Abra sua Bíblia, você que está aí no gravado. Êxodo, capítulo 16, versículo 1-3, diz assim a palavra de Deus. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai, no 15º dia do segundo mês após a saída do Egito, certo? Também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se queixou como? Está aqui no versículo 3. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lamentavam. Vou ler de novo. Se ao menos o Senhor, Deus, tivesse nos matado no Egito. Lamentavam-se. Eles estavam lamentando. Lá, por quê? Está aqui escrito no versículo 3. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora, vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. O povo foi pego pela ansiedade. A ansiedade de saber, de não saber o que vão comer. A ansiedade vem sempre junto àquilo que você está necessitando. Então, anota isso daí, por favor. Aonde você tem mais necessidade no momento é aonde você vai ser tentado para ficar ansioso. Jesus, quando estava no deserto, ele teve fome. Então, ele tinha uma necessidade, fome. Então, o diabo veio para tentar ele aonde ele estava mais precisando, comida. Então, ele veio com a dúvida para justamente fazer ele cair em tentação em cima daquilo que ele precisava. Então o povo de Israel nesse momento precisava de comida. Eles tinham acabado de sair do Egito. E todas as vezes, Sansa, Vitão, quem tá aí no ao vivo, no gravado, cara, a gente tá junto aqui hoje, é o devocional de número 1056. 1056 lives. 1056
dias estudando a palavra de Deus. Se a gente pegar só esses 1056 dias, a maioria dos dias, principalmente no início, sempre quando eu lia algo sobre a história do povo de Israel, eu confesso para vocês que eu julgava eles. Eu julgava esse povo, porque eu falava assim, poxa, como pode? O povo, Deus tirou eles da escravidão. Eles passaram mais de 400 anos no Egito. Durante os últimos 100 anos desses 400, eles foram escravizados de uma forma pesada. Escravizados fisicamente, psicologicamente. E aí Deus tira eles e coloca eles, tira eles de uma forma milagrosa. E logo na saída do Egito, eles também viveram um milagre sobrenatural. Eles passaram ao pé enxuto o Mar Vermelho, o mar se abriu. E aí logo depois, que é o que nós lemos aqui, eles voltam a reclamar. Cara, e o Espírito Santo, eu acredito que ele consolidou dentro de mim de uma forma que eu possa passar para vocês. E que você possa aprender. E também que você possa passar para alguém no dia de hoje. Esse é meu presente. Esse é o presente. Então o povo estava ansioso. Ansioso por quê, Sansão? Porque não sei o que vou comer. Talvez a sua ansiedade seja, não sei como vou pagar as contas este mês de maio que só começou. Talvez a sua ansiedade seja, quando é que eu vou ter a minha família? Talvez a sua ansiedade seja, quando é que eu vou ter o ministério? Talvez a sua ansiedade é, quando é que eu vou conseguir empreender? Talvez a sua ansiedade seja, o que eu vou comer? Como esse povo de Israel estava com essa ansiedade. E a boa notícia de hoje que o Espírito Santo me deu é: não se culpe por estar ansioso, não se culpe pela ansiedade, mas seja responsável para não ser dominado por ela mais. Não se culpe pela ansiedade, mas seja responsável por não ser dominado por ela. Quem está ansioso aqui, deixa eu entender aqui na live. Quem acordou ansioso, foi dormir ansioso e acordou ansioso? Quem está sofrendo por ansiedade? Ontem eu abri uma caixinha de perguntas e mais uma vez eu recebi essa demanda. E é o que eu mais recebo. Eu sei que é o que mais... esse é um dos big problems da nossa geração. Big problems? É o maior problema talvez da nossa geração. É a ansiedade. Principalmente aqui no Brasil. O Brasil é um dos 5 países, eu acho, mais ansiosos. Você precisa anotar. Se você não tiver papel e caneta aí agora, não tem problema. Vai ficar gravado, depois você vai fazer as anotações. Porque não tem como. Você vai receber algo de Deus. Chega de diagnóstico. Vamos te mostrar o caminho. Ontem, conversando com a Bruna no jantar, ela tava falando, né? Amanhã é seu aniversário e tal, não sei o quê. E eu falei, ó, o presente que eu tenho é não ser escravo mais da ansiedade. Esse é um dos presentes que Jesus me deu. Só que esse presente foi recebido diariamente. Ele foi construído. Não foi assim, ó. Então veja aqui, ó. O povo de Israel estava se queixando com Moisés e Arão. E pelo fato deles estarem dominados pela ansiedade, eles abriram a boca, e palavras têm poder. Eles abriram a boca e disseram: era melhor Deus ter nos matado no Egito. Eles abriram a boca para colocar a culpa em Moisés e ao irmão de Moisés, que era o braço direito de Moisés, na liderança do povo de Israel. Mais de 2 milhões de pessoas envolvidas. Eles eram os líderes, Moisés e Arão. E aí o povo queria a morte, desejava a morte. Tinha saudades do Egito, que era o lugar de escravidão. E colocavam a culpa em Moisés e em Arão. Ou seja, quando eu estou ansioso, eu fico cego. Quando eu estou ansioso, eu falo que eu não devo. É ou não é? Quando eu estou ansioso, eu acelero as pessoas de uma forma desnecessária. Quando eu estou ansioso, eu não consigo ouvir. Por isso que Deus disse, abra bem a boca e eu a encherei, mas você só vai conseguir abrir bem a boca e deixar eu encher você de coisas boas se você me ouvir. E o povo de Israel não ouvia. Só que
Nós não estamos aqui para julgar o povo de Israel. De jeito nenhum. De forma matemática, o Espírito Santo me mostrou por que esse povo aqui não conseguia parar de ser dominado pela ansiedade. Eles saíram da escravidão física, mas a escravidão da ansiedade continuou deles. Porque eles já eram ansiosos lá no Egito. Por que eles eram ansiosos no Egito? Porque eles viviam um caos, um ambiente de escravidão. Eles não sabiam nunca o que ia ser o dia seguinte. Eles tinham muitas preocupações. Uma lista gigante de dor, de preocupação. Muitas pessoas, para pensar aqui comigo, nasciam escravos e morriam escravos no Egito. Foram 400 anos. Os 100 últimos com mais intensidade, mas 100 anos ali preso. Então, desde a gestação, era terrível a vida deles. E aí eu anotei aqui, eu gostaria que você anotasse. Eu coloquei aqui 5 caminhos que Deus me deu nesses últimos 3 anos. Se a gente pegar só aqui o Cola na Videira, mas desde 2018, sem eu saber, Deus estava trabalhando na minha ansiedade. O primeiro devocional que eu fiz sozinho foi sobre ansiedade. Mas a minha ansiedade não foi resolvida, Sansa, naquele meu primeiro dia onde eu peguei a Bíblia para fazer meu devocional em 2018, na Sala Cássia. Não foi ali que foi resolvido a ansiedade. Mas ali foi o start. Então a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte. Eu e Bruno, a gente tem uma empresa de desenvolvimento humano, então a gente gosta de estudar psicologia, terapias. A gente gosta muito, na verdade, da terapia cognitiva comportamental. A gente acredita muito na mudança comportamental dessa geração. A gente acredita que qualquer ser humano pode mudar os seus comportamentos. E aí, quando você estuda a mudança comportamental, você vê a necessidade hoje e o caminho que nós temos hoje de estudar, por exemplo, neurociência. E eu não vim aqui para falar de neurociência. Eu vim aqui para falar a palavra de Deus. Mas pela neurociência, a gente consegue entender o povo de Israel. E o Espírito Santo me fez lembrar disso hoje. E é por isso que eu fiquei feliz. Porque ele me lembrou, não porque ele me lembrou exatamente da neurociência, mas é porque ele me fez lembrar. Então eu fui lembrado por um Deus vivo, irmão. Jesus, ele deixou bem claro: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar com vocês um consolador, um outro consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para ensinar e lembrar, lembrar e ensinar. Então, quando você é ensinado por Deus, quando você é lembrado por Deus, só o fato, não o fato do que ele está te lembrando, mas o fato de você ser lembrado, porque eu não estou sozinho, cara. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Ainda que você pense que você está, hoje você pode sair dessa live com essa certeza: não estou mais sozinho. Então, quando você tem isso, cara, isso é incrível. Bom, o fato é que o nosso cérebro, ele é plástico. Ele é plástico. Eu e Bruna, a gente fala muito sobre isso em casa, na nossa empresa e tal. A Bruna fala para as alunas dela. Ele é plástico. Não é elástico, ele é plástico. Ele se molda. Ele se transforma de acordo com as experiências que a gente vive na vida. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? O fato de eu ter sido abusado na infância, que me escravizou até 2019, porque eu guardei isso para dentro de mim, aquilo gerou em mim um caminho na minha cabeça de desconfiança com tudo e com todos, e também com Deus. Por quê? Porque me invadiram, eu não pude confiar. Então, um caminho neural que é chamado na neurociência, mas uma forma de pensar foi criada. É isso que eu queria que você entendesse, mulher e homem que está aqui, preste atenção. Um caminho na minha mente foi criado, a desconfiança. Por isso que quando eu comecei a fazer os meus devocionais, eu tive muita dificuldade de confiar em Deus. E toda essa palavra que já está sendo liberada aqui hoje, ela foi motivada por alguém que escreveu no chat aqui ontem, que eu não vou lembrar o nome da senhora, talvez você esteja aí, que ela foi muito usada por Deus, onde ela disse assim: cara, uma coisa é a paz com Deus, Bruno, a outra coisa é a ansiedade. Não é. Mas eu adorei ter lido aquilo. Sabe por que não é?
A própria ciência mostra, a neurociência. Quando você sente paz, Sansão, sabe o que é o seu cérebro? Sabe o que acontece dentro de você, tecnicamente falando? Serotonina é liberada. Quando você sente paz, serotonina é liberada. E a serotonina é o hormônio que regula a ansiedade. Rapaz, então o homem já mostrou tecnicamente, está tudo na Bíblia, mas o homem já mostrou tecnicamente que é isso. Se você está em paz, o seu corpo, o seu cérebro produz serotonina, que é o hormônio responsável para regular a ansiedade. Agora você imagina isso, e aí vem Jesus e fala: olha, eu deixo com vocês a minha paz, não a paz como o mundo dá. A gente pode procurar paz de diversas maneiras na vida. E o hormônio da regulação da ansiedade vai ser startado dentro de você. Agora imagina você ter a paz que excede todo o entendimento. É a paz, pessoal, que excede a serotonina. A produção de serotonina vai ser tipo assim, se é 10x, se você busca paz no mundo, se você busca paz com Deus, é 1000x. Porque é Deus, é a paz de Deus. Então, ressignifica isso. A paz de Deus, que a paz que Jesus quer te dar, resolve a ansiedade. Agora calma, respira aí. Porque pelo fato de nós estarmos ansiosos, não queira pensar que o problema vai ser resolvido pelo fato de você saber nessa live que a paz promove para dentro de você produção de serotonina que regula a ansiedade. Não, né? Não é um versículo em um dia que vai resolver a ansiedade para dentro de você. Escute isso. Sabores do Pico. Pessoal de Vitória da Conquista, Suíça da Bahia. Conquista minha porreta. Preste atenção, ama esse povo. Não é em um dia, um versículo que vai resolver a sua ansiedade. Não é. Quando o povo de Israel reclama nesse momento, e não foi a primeira vez que eles reclamaram, foram várias vezes, a neurociência mostra. Ô Bruno, eles passaram, por exemplo, tinha gente aqui de 80 anos de idade. Eles passaram 80 anos tendo experiências no Egito que geravam ansiedade. Quando Deus tira eles do Egito, Sans, foi isso que o Espírito Santo me mostrou, que por isso que eu tô feliz. Não, eu peguei um exemplo de uma pessoa que... Não, eles ficaram 400 anos, 100 anos de muita escravidão, mas vamos pegar uma pessoa... Tinha 2 milhões de pessoas. Tinha pessoas na saída do Egito de diversas idades. Tinha crianças, tinha jovens, idosos e tal. Mas vamos pegar um homem ou uma mulher de 80 anos ou de 60 anos. Certo? Seleciona pra mim a pessoa. Legal. Então, se ela tem 60 anos, acabou de sair, chegou aqui no deserto. 60 anos de idade. Pera aí. Quantos anos ela passou no Egito? Não, essa pessoa que eu selecionei. 60. Essa pessoa passou 60 anos no Egito. Então ela passou no Egito 60 anos tendo experiências que geravam ansiedade dentro dela. E como que Deus tirou essa pessoa de 60 anos do Egito? Mandou 10 pragas, foram 10 oportunidades de ver a mão de Deus, um Deus fiel, um Deus grande. E também fez essa pessoa de 60 anos de idade atravessar o Mar Vermelho. Mas isso é pouca experiência perto dos 60 anos que ela passou no Egito, cara. Esse é o ponto. É isso que Deus me mostrou, cara. E é esse presente de aniversário que eu quero. Presta atenção, não sei se eu tô conseguindo ser claro. Se você entender, todo mundo vai entender. Porque eu consigo te ver e você me fala se você entendeu ou não. A ciência mostra que não é uma experiência que resolve o problema da pessoa. Seja uma experiência no mundo ou seja uma experiência com Deus. Até a experiência com Deus precisa ter um acúmulo de experiência. Então eles tinham um acúmulo de experiência no Egito que gerava ansiedade. Eles tiveram algumas experiências com Deus
que não era o suficiente para que eles parassem de reclamar. Por isso que a gente não pode julgar eles. A ansiedade não vem de Deus, isso é um fato. O ser humano criou esse problema. Baseado no quê? No afastamento de Deus lá em Adão e Eva, no pecado. Isso é um fato. Só que, de novo, nós estamos cansados de diagnóstico. Qual é o caminho? O caminho é, você precisa construir novas experiências com Deus. Até essas novas experiências com Deus ser maior do que as experiências no Egito. Até as experiências pessoais com Deus serem maior do que as experiências do Egito. Qual é o teu Egito? Quais são os traumas que você viveu? Escreveram aí os traumas. A Bruna ontem quis me dar uns elogios aí. E você sabe muito bem que eu sou um cara que não... que eu rejeito. Não é que eu rejeito. Ok, tchau. E tchau, elogio. Claro. Nosso coração é falho. Mas veja. Eu fui abusado. A minha casa era um inferno, meu pai e minha mãe. Aí eles se separaram. Eu não tive família estruturada. Era uma desgraça. Mas eu vi minha mãe guerreira. Eu vi minha mãe encontrando Jesus, sem eu entender quem Jesus era, no meio do caos. Uma série de episódios fez com que eu me tornasse um homem ansioso quando eu trabalhava no Citibank. Trabalhei quase 7 anos no Citibank e 7 anos e pouco na Cielo. Extremamente ansioso. Por quê? Muitas experiências de vida que me levavam a ser ansioso. Então, se eu pudesse dizer em uma palavra, mas eu vou te dar os caminhos aqui, mas se eu pudesse dizer em uma frase como que você é livre da ansiedade, como você vai ficar livre da ansiedade, é acumulando experiências com Deus. Sansão, vem cá comigo. Essa pessoa que eu selecionei de 60 anos, a gente já entendeu que ela teve mais experiências de vida que levavam ela a ser ansiosa do que experiências com Deus. E Moisés? Moisés tinha mais experiência que essa pessoa de 60 anos? Com Deus? Sim. Então, Moisés não foi pego pela ansiedade. Nesse momento. Durante quase os 40 anos tudo. Ele não foi. Eles ficaram 40 anos no deserto. Só que o povo também não quis acumular experiências com Deus. Então, eu não sei o seu passado. Eu não sei quem são todas as pessoas que estão aqui. Eu não sei qual é a sua história de vida. Mas o fato é, você pode agora, como passo 1 para resolver a sua ansiedade, racionalizar, pensar. Peraí, legal, eu tô aqui, tô vivo. Eu sou uma pessoa ansiosa porque eu vivi isso, você pode escrever. Essa palavra é ruim, desgraça. Eu também achava, eu tinha uma crença religiosa que se eu falasse desgraça, o inferno ia vir me pegar. Não, aí eu não tô acreditando em Jesus. Esquece. A minha vida era uma desgraça, irmão. Essa que é a realidade. Mas a graça de Jesus me alcançou, assim como ela pode te alcançar. Fique em paz. Então a primeira coisa que o povo de Israel poderia fazer nesse momento era racionalizar, pensar. Peraí, Deus é grande, Ele tirou a gente do Egito. Então se Deus tirou a gente do Egito, de alguma maneira Ele vai prover comida. Porque eles estavam precisando do quê? De comida. E baseado no que eles estavam precisando, a ansiedade pegou. E se tudo que a gente sofre na vida, a gente pensa que é o inimigo, você precisa do quê? Libertação. E não de arrependimento. É o arrependimento que vai fazer com que você deseje novas experiências com Deus. É o arrependimento que vai fazer você querer experiências com o Eterno. Se você pensa que tudo é o inimigo, então, meu amigo, tu precisa de libertação. Uma salva de palma para libertação. E você vai ser liberto por Jesus, porque Jesus liberta. Porém, Jesus transforma quando você se arrepende. É diferente. Você consegue entender isso? Não tem como não dizer isso. Eu recebi um casal que quer levar o filho
para um lugar aonde vão libertar demônios. Sendo que o filho não está endemoniado. A família precisa de arrependimento. A libertação que você quer não é essa libertação de alguém colocar as mãos e sair o demônio, porque ele não está endemoniado, a criança. Os pais precisam se arrepender. E o que é arrependimento na prática? Arrependimento na prática é: eu vou acordar todos os dias, querer saber qual é a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Porque viver a vontade de Deus me dá experiências com Deus. E foi isso que foi construído sem eu saber ao longo desses quase 5 anos. Desde o dia 29 de agosto de 2018. Vai fazer agora, dia 29 de agosto de 2023, vai fazer 5 anos. Que todos os dias eu abro a Bíblia e converso com Jesus. E isso é experimentar Deus. Quanto mais experiências você tiver com Deus, o seu cérebro muda. Uma salva de palmas para os neurocientistas, mas neurocientistas, não fiquem sozinhos aí, tu precisa do eterno. Vamos integrar as coisas, rapaz. Porque nada tá fora. Tá tudo dentro da palavra de Deus, irmão. Tá tudo dentro de Deus. Eu não posso também usar a neurociência como salvação, porque a neurociência não salva. Mas se eu usar a palavra de Deus, se eu entender a palavra de Deus, trazendo o entendimento da neurociência, vai abrir o entendimento da palavra de Deus. Você consegue entender isso? Como é difícil explicar isso? E o meu presente de aniversário é que você realmente receba isso como uma verdade dentro de você. Esse é o presente de aniversário que eu desejo. Eu vou dizer de novo porque teve gente que não entendeu. Se tudo na tua vida você pensa que é o diabo, vou falar mais claro. Se tudo na sua vida você pensa que é o diabo, você precisa do quê? De uma libertação e não de um arrependimento. E o que Jesus veio trazer? Arrependimento e reino de Deus. Arrependei-vos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para que eu possa viver isso, eu preciso me arrepender. E isso, Tarsila Beluco, neuroplasticidade. O cérebro é plástico e não elástico. O elástico você estica e quando você solta ele volta na mesma posição. O cérebro não, ele é plástico. Ou seja, ele toma outras formas. Você pode pegar um plástico, um copo, por exemplo, plástico, e amassar ele inteiro. Se você tentar voltar ele no estado original, não volta. Tá cheio de cicatrizes, tá cheio de imperfeições. E esse povo de Israel tinha muita cicatriz, tinha muita imperfeição. Então a primeira coisa que você precisa fazer para sair da ansiedade, eu vou avançar agora, é o quê? Racionaliza. Deus não me traz ansiedade, pelo contrário, Deus me convida a lançar a ansiedade sobre ele, que em tempo oportuno ele vai me livrar. Peraí, tá tudo bem, eu tô vivo, minha família tá aqui, temos vários problemas, mas, sabe, precisamos racionalizar. Você consegue. 2, gratidão. Oh Deus, obrigado por você ter tirado a gente do Egito. Eu tô ansioso, eu reconheço que eu tô ansioso. Eu tô pensando e reconheço, a ansiedade me pegou. Pô, você é uma prova disso, cara. Quando você me procurou, primeira vez, setembro do ano passado, você reconheceu. Você é a prova disso. Cara, é verdade. Mas você estava racionalizando. Estava ansioso? Estava. Mas você estava racionalizando. Querendo encontrar uma solução. Então não aceite a ansiedade. Tem gente que se irrita quando eu falo isso. Fala, não, Bruno, mas faz parte a ansiedade. Vem comer um bolo de fubá comigo, pelo amor de Deus. Pra eu te dar um abraço. Pra gente orar sobre a tua vida. Não tem nada a ver. Mas a ansiedade é um fato, ela existe. A gente não tá rejeitando ela. Então o primeiro passo é racionalize, o segundo passo é gratidão. O terceiro passo é... Ô Sansa, quando você me procurou, você via a ansiedade em mim? Não via, certo? Pronto. E se você visse ansiedade em mim, você ia me procurar? Não ia. Então, por exemplo, se você é uma pessoa ansiosa, tá? De novo, volto a dizer, todos nós temos tendência a ficar escravo da ansiedade. Todos nós temos tendência a entrar no estado da ansiedade. Mas é o seguinte, pessoal, se a gente aceitar a ansiedade, significa o quê?
eu vou viver com pessoas, todo mundo ansioso. Imagina todo mundo ansioso numa sala. Vai resolver alguma coisa? Não vai. Então, qual é o ambiente que você anda? Depois de alguma maneira, eu vou deixar escrito isso nos stories. Eu não vou jogar fora esse papel. Deus me deu tudo isso que está escrito aqui. Escreva no seu devocional, cara, papel e caneta. Eu vou repetir isso aqui várias vezes. Vai deixar gravado esse devocional aqui, pra gente compartilhar quando a pessoa quiser saber algo, quiser saber o caminho para sair da ansiedade. Então, o terceiro passo é ambiente com pessoas ansiosas. Você está vivendo em ambiente com pessoas ansiosas? Talvez você não consiga sair desse ambiente, mas talvez você possa criar novos ambientes. Como Sansão se conectou com pessoas que ele enxergava que não estavam ansiosas, que não eram pessoas que dominavam que era dominado pela ansiedade. Então ele se conectou com a gente. Porque se você viver 24 horas, né, ou todos os dias, 24 horas não, porque você dorme uma parte, mas se você estiver em um ambiente onde só gere ansiedade dentro de você, você precisa de forma racional, de forma orando a Deus, pedindo a Deus sabedoria para ou saber lidar com esse ambiente ou tirar você desse ambiente. E tem muitos ambientes que a gente mesmo se coloca, irmão. Principalmente ansioso encontrando ansioso, vira uma festa. Quando a pessoa não quer mudar. 3. Organize uma nova rotina. Tem uma frase que diz assim, sobre a procrastinação. A desorganização é a mãe da procrastinação. Eu acho que não foi um filósofo, não sei quem foi que disse isso. A desorganização é a mãe da procrastinação, que é outro problema, né? Da nossa geração. Eu não consigo parar de procrastinar. Primeiro passo é organize a sua vida. Já dando a letra. Mas a ansiedade também. Eu preciso organizar o meu dia. Até porque se eu não organizar o meu dia, se eu não tiver uma agenda, se você não tiver uma agenda, vai ficar tudo desorganizado, você não vai conseguir saber o que você entregou, o que você não entregou, você vai deixar de entregar coisas, logo a ansiedade vai te pegar. Você vai procrastinar e vai ser pego pela ansiedade. Então você precisa organizar. Agora eu volto a dizer, se você estiver dominado absurdamente pela ansiedade, você não vai conseguir se organizar. Você precisa de alguém para te ajudar. Por que você não procura ajuda? Você acha que em uma live vai ser resolvido isso? Não vai. Mas se você tiver o acúmulo de lives devocionais dentro de você, aí vai. Nós estamos aqui, eu tô aqui para poder te ajudar. E o meu presente nesse dia de aniversário é que você me encontre um dia, me ligue um dia, me mande uma mensagem um dia, como eu já recebi de centenas de pessoas. Bruno, eu não sou mais escravo da ansiedade. Eu não sou mais escravo do medo. Eu já tive que ter um medley aí. Eu sou filho de Deus. Caramba. Jesus, transforma minhas cordas vocais assim como o Senhor vem transformando as cordas vocais do Sansão. Ou seja, você evoluiu, jovem. Você consegue entender? Por exemplo, para você entrar no devocional, você precisa organizar a sua rotina. Aí ontem a Bruna falou, poxa, Bruno, mas é incrível, né? Você consegue acordar antes, né? Quando a gente recebeu Betina, você acordou mais... Você não tem jeito. Você encontrou um jeito para acordar antes, para fazer o seu devocional com Jesus. Por quê? Antecipação. Por quê? Porque, cara, ele me salvou. O entendimento da salvação faz com que você busque aquele que te salvou a todo tempo, em todo tempo. O entendimento da salvação te alegra. Ele me salvou. Não só aqui na terra, mas como no céu. Eternamente. Como que eu vou acordar e não vou buscar ele? E é essa sede que eu oro em nome de Jesus nesse momento. Não há neurociência, não há plasticidade de cérebro, de copo plástico. Não há nada, Senhor, que vai fazer com que essa pessoa se engaje. O que vai fazer com que essa pessoa se engaje é o fogo do teu espírito. Então eu oro no teu nome, Jesus, que a partir de hoje, essa pessoa que está ouvindo este devocional, seja em qual cidade ela for, seja em qual classe estiver, seja qual classe social ela esteja, seja qual cor ela tiver, não importa, que ela possa ter sede e fome. Sede de todos os dias buscar experiências com o Senhor Jesus.
Sede. Nós estamos aqui para gerar sede em você. Não para só matar sua sede. É para gerar mais sede do Evangelho. Da boa notícia de Deus. Um Deus que salva. O Moisés, pelo fato dele ter ficado 40 anos, você que gosta da história de Moisés também, pelo fato dele ter ficado 40 anos no mesmo ambiente, deserto, e o mesmo povo, com as mesmas pessoas, no final da vida de Moisés, ele foi lá e bateu na pedra. Ele foi contagiado pelo ambiente. Você consegue receber essa palavra? Não? Então você vai anotar o 5º ponto. Não se culpe por ser ansioso. Não se culpe. Não seja pego. Depois o Sansão me ajuda a melhorar isso, mas não seja pego pela ansiedade. Na verdade, não. Não seja pego pela culpa que a ansiedade traz sobre você. Porque a gente não quer ser ansioso. No fundo, a gente chega e deita a cabeça no travesseiro. Poxa, mas por quê, velho? De novo, eu passei o dia todo ansioso, cara. Como isso me mata por dentro. Não se culpe por isso. São as suas experiências de vida que te levaram a estar assim. Mas novas experiências com Deus muda você. Ou seja, seja responsável a partir de hoje a buscar a cura. Seja responsável a partir de hoje. Se você não consegue fazer isso por você, como eu também não conseguia fazer isso por mim, em 2016, 17, pego pela ansiedade, pela depressão, pela cachumba, jogado no sofá, fracassado. Olhava para minha esposa trabalhando e eu tinha dinheiro na conta porque eu juntei dinheiro e o dinheiro que eu juntei para uma transição de carreira não servia de nada. Não me dava paz, não produzia serotonina dentro de mim. Bruno, me dá aí dinheiro pra você ver se não produz serotonina. Eu vou te dar. Se eu tivesse a rodo, eu ia te dar R$1 milhão, que eu quero ver você ter serotonina produzida dentro de você a médio e longo prazo. Pode ser a curto prazo, mas a médio e longo prazo não. Não é o dinheiro que traz felicidade, tu sabe disso. E se trouxer, é momentâneo. O próprio Jesus disse, louco. Ainda hoje pedirão a sua alma, para quem será? Para onde vai sua alma? Cuide dela. Você está cuidando pelo fato de você estar aqui. 6º passo, está escrito em João 7, versículo 37 e 39. 6º passo. E esse me alegra demais. Você está sendo abençoado por Deus? Está terminando já esse devocional. João 7, não Mateus 7. João 7. Jesus disse, em um dia de festa. Na verdade, eram vários dias de festa. No último dia de uma festa que estava rolando lá em Israel, Jesus caminhava em todos os ambientes, irmão, para apontar o caminho. Jesus caminhava por todos os ambientes para apontar o caminho. Pessoas ricas, pobres, adúlteras, cometiam adultério, pessoas que roubavam, pessoas que faziam as coisas tudo certinho. Ele andava com todo tipo de gente para apontar o caminho de salvação. E ele disse em voz alta, quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as escrituras declaram, 2 pontos. Isaías escreveu, se eu não me engano. Rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Rios de água viva brotarão de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito Santo, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, quando Jesus disse isso, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Para que o Espírito Santo fosse dado para a humanidade, Jesus precisava morrer e ressuscitar no 3º dia. Aparecer durante 40 dias para depois ir para o Pai de forma definitiva. E aí sim, o Espírito Santo foi entregue. Então veja, Jesus está dizendo que
E esse Espírito Santo foi entregue no dia de Pentecoste, há mais de 2000 anos. Então, Jesus está dizendo que quem crê em mim, como diz a Escritura, vem em mim, venha, beba, porque do teu interior vai brotar rios de água viva. Ou seja, que água viva é essa? São novas experiências com Deus, capaz de transformar o seu cérebro, que é plástico, a ser uma pessoa menos ansiosa, a ser uma pessoa livre da ansiedade, a ser uma pessoa que percebe a ansiedade chegando. Preste atenção, eu sou um jumento manso, mas já fui desgovernado a minha vida toda. Hoje, o jumento aqui, na qual Jesus está montado, porque eu peço para ele montar na minha vida. Eu dou liberdade para ele, eu busco ele. E o crédito é dele, a glória é dele, a honra é dele. Mas veja, se ele conseguiu, por ser Deus, fazer eu ver a ansiedade vindo me pegar, por que ele não vai fazer com você? Ele vai. Ele já fez com centenas aqui na família JC, no Cola na Videira. Vai fazer com você também. Você que não conseguiu anotar tudo, vai ficar gravado, você vai assistir de novo. E é importante, inclusive, você assistir de novo. Ô, Sansa, é bom repetir aqui os passos bem rápido assim, para ficar legal? Então, são 6 passos. Primeiro, racionalize. Foi pego pela ansiedade, você precisa racionalizar. Por que você está ansioso? Faça pergunta. Reconheça que você está ansioso. Aceite, a ansiedade me pegou. Não negue ela. Mas não aceite que ela vai te dominar. Que ela vai fazer parte da sua ansiedade. Então, reconheça. Aceite. Investigue por que você está ansioso. Por que você está ansiosa. Mas não se identifique com a ansiedade. Não abra mais a tua boca dizendo nos ambientes que você é ansiosa, que você é ansioso. Porque quando você faz isso, você está dizendo para o teu corpo, para as suas células, para a tua mente, de que a ansiedade é a tua identidade, e não é. Mas o primeiro passo é você racionalizar. E muitas vezes a ansiedade é resolvida quando a gente racionaliza. Tá com dificuldade de racionalizar? Converse com um amigo. Por exemplo, o meu amigo Bruno Donegatti entrou aí. Um dia eu estava ansioso trabalhando com ele. Lá na T4S eu estava ansioso. Eu lembro exatamente que eu sentei na mesa dele e comecei a conversar com ele. E ele me ajudou a pensar. E naquele momento eu fui livre da ansiedade. Minutos depois. Por quê? Porque eu racionalizei. Só que eu usei uma estratégia de conversar com um amigo. Então, às vezes, você vai precisar conversar com uma amiga, com um amigo. Você vai precisar conversar com alguém. E talvez você seja esse alguém. Que alguém quer conversar com você. Essa pessoa está ansiosa. Não julgue ela. Deus me cobra muito disso. Não julgue. Porque ele traz muitas pessoas para falar com a gente. Graças a Deus. A gente gosta de conversar com pessoas. Eu e Bruna. Então a racionalização ela pode ser feita junto com alguém. Até melhor. Porque nós somos seres relacionais. Nós somos seres que fomos criados por Deus para viver em comunidade. É até bom que seja com alguém. Então, racionalização. Segundo, gratidão. Agradeça. Um dia eu escutei assim, Bruno, quando eu comecei a ser tentado, eu não aguentava mais viver tanta tentação na minha cabeça, tanto pensamento ruim, que eu comecei a pensar assim, e a falar para mim mesmo. Todas as vezes que vier um pensamento ruim, eu vou adorar a Jesus. E a gente pode incrementar isso, eu escutei isso de um pastor lá da minha igreja. A gente pode incrementar isso dizendo assim, eu vou agradecer a Jesus, a alguém que tem nome, que é Deus. Eu tô ansioso, já pensei, já entendi por quê. Agora eu vou agradecer a Jesus por estar vivo. Eu vou agradecer a Jesus pelo dia que ele fez. Se você fizer isso, o seu cérebro vai ficar menos ansioso, irmão. Por quê? Você está buscando formas do teu corpo produzir serotonina. Regula a ansiedade. Cara, o ser humano está criando cada vez mais máquinas para mapear isso dentro de nós. A neurociência está indo atrás disso. Tudo isso é muito recente. Mas um dia vai ser capaz, tomara que seja logo. E eu creio assim que um dia Deus vai dar a oportunidade da gente chegar e falar assim, peraí, deixa eu pegar o Vitor, o Sansão e o Bruno, como eles ficam, vou rodar um scan dentro deles, como eles ficam quando eles fazem devocional. Como eles ficam? Deixa eu ver os hormônios que são produzidos quando é feito o devocional.
você vai ver lá a serotonina bombando. Acúmulos de serotonina com Deus resolve a ansiedade. Porque é com Deus. Com o ser humano resolve, imagina com Deus. Que diz, vem a mim e beba. Do seu interior vai fluir rios de água viva. Vai brotar rios de água viva. Se o próprio Deus está falando que vai colocar o espírito dele sobre você, que tem espírito, que tem alma, que tem corpo, como é que não pode ser resolvido a ansiedade? É que aí precisa de um acúmulo e não de um episódio. Tem gente que vive na fé de um episódio só. Há 10 anos atrás, eu vivi uma experiência com Deus que foi extraordinária. E esse ano, você viveu alguma? Não. Ano passado também não. E a semana? Muito menos. Então você tá mal. Novas experiências com Deus. Por isso que Jesus Cristo, agora você pega isso daí, pelo amor de Deus. Como é que o outro fala lá? Vamos mandar um beijo no coração dele. Kaique. Um beijo no coração do Kaique. Kaique Ribeiro? Raíque Carmelo. Se ele fala o quê? Se eles não pegarem, nós vamos pular aí, eu e Sansão. Cara, Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminhe com Jesus. Você vai ver a verdade e você vai receber vida. Mas por que ele disse caminho? Porque é no caminho que novas experiências são geradas todo dia. Porque você está caminhando com ele. Por isso que a fé é um caminho. Tô aqui há 1056 dias. Hoje é dia do meu aniversário. Hoje é seu aniversário. Eu quero saber do presente. Cadê o presente? Ai, Bruno, não sei o que você gosta. Moça, o presente é ver você caminhando com Jesus. É você falando, Bruno, a ansiedade me escravizou, mas essas experiências que eu estou vivendo com Jesus está me dando escape. Ou, Bruno, eu estou livre da ansiedade porque eu vivi essa experiência. Eu estou vivendo. Cara, se tem um gerúndio que nós temos que ficar é com Jesus. Um dia um chefe meu no banco falou assim, Bruno, rapaz, não vem mais com gerúndio pra minha mesa, não. Toda vez que você vem aqui trazer problema... Cara, eu era jovem, mano. Eu tinha uns 21 anos, cara, eu tremia na base. Toda vez que você vem trazer problema pra mim, você tá falando que tá resolvendo. Todas as vezes que você vem falar pra mim de problemas, você tá falando que estamos construindo. Chega de gerúndio. Começa a vir aqui e falar assim, tá resolvido, tá feito. Cara, eu fiquei com raiva. Mas eu aprendi. Mas tem um gerúndio que a gente tem que ficar. Qual é o gerúndio que a gente tem que ficar? O verbo no gerúndio. É com Jesus. E aí, como é que você tá? Eu estou caminhando com Jesus. Não é você estar perfeito. Você é aperfeiçoado por ele. Como é que você tá? Agora acho que eu vou responder isso. Ô Bruno, como é que você tá, filho? Tudo bem? Tudo bem, tô caminhando com Jesus. Estou caminhando, gerúndio. Não é eu caminhei, passado. Não é vou caminhar, futuro. Estou caminhando. Presente que leva a continuidade. Verbo que conjugado no tempo certo, que é continuidade. Um beijo no coração do Tarsis. Salvador. Quem quer entender, quem entenda. Quem não entende, não entende. Entendeu? Avalie os ambientes que você vive, é a terceira parte. Veja se você consegue mudar algum ambiente. Que talvez esse ambiente esteja te deixando ansioso. E tem gente que você vai ter que deixar pra trás. Ah, você já escutou isso, mas você ainda não praticou, né? Pratica hoje, você tá caminhando com Jesus. Você não vai ficar sozinho. Às vezes é bom essa pessoa ficar sozinha. Às vezes faz parte do plano essa pessoa que você precisa deixar pra trás. Abraão precisou deixar pra trás Ló. Ele não queria deixar pra trás, mas ele precisou deixar. E a vida de Abraão só recebeu uma aliança com Deus quando ele deixou Ló pra trás, o sobrinho dele, que tinha pena. Abraão tinha pena porque ele morreu o pai dele e tal. Na visão do homem, tem que levar. Mas na visão de Deus deixa a sua parentela, Abraão. Por isso que o apóstolo Paulo, e eu termino aqui, o quarto ponto é organize a sua rotina, tá? O quinto ponto, não se culpe, você não é uma pessoa desgraçada por estar ansiosa e ansioso. Mas chegou o momento de você viver a graça, de caminhar com Jesus, ter experiências com Jesus e ser liberto da ansiedade.
Porque ele liberta. É ou não é? E eu quero te adiantar uma coisa. Se você é uma pessoa que sai desse devocional assim, cara, que devocional incrível, que maravilha. Nossa. Não é isso que vai mudar a tua vida. É o acúmulo de devocionais que vai mudar a tua vida. Porque devocional é experiência com o eterno. Momento de devoção. De priorização para ouvir a voz de Deus. O homem realmente não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas agora eu consegui. Olha isso. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é novas experiências com Deus. Então Deus está deixando bem claro, o seu cérebro, que é plástico, que é capaz de se moldar a novas experiências, a construir novos caminhos, ele muda quando você tem experiências comigo, porque eu tenho boa, agradável e perfeita vontade para você. Porque eu sou Deus. Então você pode escolher no dia de hoje imitar o comportamento do mundo, que é continuar ansioso, ou ser responsável a deixar para trás isso e começar a buscar experiências pessoais com Deus. Jesus. Amém? Romanos 12:2. Tá, sílaba? Romanos 12:2. Eu li na tradução NVT. Vamos orar? Porque agora é hora de ser consolidado dentro de você. Pode mudar ali. Bota uma outra. Qual foi a música que a gente cantou aqui, Medley? Bota ela aí pra gente orar. Ou não? Muito. Bota essa aí. Dá? Dá ou não? Dá ou não? Faz sentido pra você ou não? Hein, gente? Tem uma música que chama assim, que fala assim, não seja mais escravo do medo. Na verdade, você declara sobre a tua vida, não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu creio que quando você estiver ansioso e ansioso, podemos botar mais um passo aí, é você ouvir esse louvor. Já não sou mais escravo do medo. Porque a ansiedade é o resultado do medo te dominando. Medo de não ter o que comer, medo de não ter uma família, medo de falar em público, medo de construir um novo projeto, medo de fazer a vontade de Deus, medo de andar com Deus. O medo, a ansiedade é um resultado do acúmulo de medo dentro de você. Tá? Isso é um fato. Só que às vezes o orgulho, a vaidade, não deixa a gente aceitar que o medo tá dominando. Não, principalmente os homens, né? Não, medo não me domina, não tenho medo. Mas como não tem medo? Você tá sendo dominado pela ansiedade, você tá com muito medo. Medo do quê? Então quando você estiver ansiosa, faz a pergunta. Ansioso? Faz a pergunta. Eu tô com medo do quê? Nessa racionalização, eu estou com medo do quê? E às vezes só o fato de você fazer essa pergunta, você já consegue sair. Cadê o Sansão? Vem cá, Sansa. Sansa tá aqui. Próxima vez que eu estiver aqui, veja se tudo bem pra você, coloca o microfone aqui, se tiver dois, tem, com certeza. Vamos fazer junto. É esse aqui. E aí, galera? Fala aí o que você quiser falar. Sobre ansiedade, conta aí sua experiência. Como é que tá sendo caminhar com Jesus? Eu acho que caminhar com Jesus é, de fato, viver um dia de cada vez. Eu vou até baixar aqui. Baixa aí. Caminhar com Jesus, eu entendo que é realmente a gente saber que a cada passo que a gente vai dar, ele vai honrar esse passo. Certo. Só que muitas vezes, cara, ele não vai honrar esse passo na vontade que a gente quer. Ele não vai honrar esse passo no tempo que a gente quer. Ele vai honrar esse passo baseado na vontade que ele tem pra gente. Então eu entendo que se fosse assim, Sansão, como é que a gente se livra da ansiedade? Uhum. Além de todos os 6 pontos aqui que o Bruno falou, eu entendo que o principal é de fato a gente entregar para Deus a nossa vida, os nossos sonhos, o nosso medo. Amém.
Porque assim a gente vai entender que nós estaremos vivendo a vontade dele. Amém. E com ele, a ansiedade não reina. É Ei. a paz que excede todo entendimento que nos alcança. É, ou não é? É isso. Isso que esse jovem de 23 anos, 22, peraí, 22 anos tá dizendo. Arrependimento. Quando você entrega a sua vida toda pra Deus, você tá o quê? Realmente vivendo o arrependimento. Eu entreguei toda a minha vida pra Deus, então eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Então, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui. Obrigado por mais um dia. Obrigado por mais um aniversário. Obrigado, Jesus, por toda a família JC que está aqui junto com a gente. Mas, Jesus, o meu pedido é que novos testemunhos sejam gerados a partir desta live, deste vídeo que ficou gravado. Novos testemunhos, onde pessoas serão levantadas pelo Senhor, declarando: eu já não sou mais escravo do medo. Logo, não sou mais escravo da ansiedade. Eu sou filho de Deus. E só sou filho de Deus porque ando com Jesus. Porque Jesus me levou, ou me leva, para os braços do Pai. Obrigado, Jesus, por esse entendimento. Que todas as mulheres e homens que estão aqui agora possam sair daqui abençoados e abençoados com essa palavra. Jesus te ama demais. Continue andando com Ele. Continue. E amanhã de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo. Não tem fim. Caminhe com Ele, porque Ele transformou esse jumento. Hoje eu tô com 36 anos de idade, pai da Betina, marido da Bruna, porque decidi andar com Jesus. Entreguei toda a minha vida para Jesus, como o Sansão acabou de dizer pra gente. Toda é toda, não é só algumas áreas. Não é só quando tem problema. Não busque Ele só quando tem problema. Busque Ele a todo tempo e aprenda a viver com Ele em toda e qualquer situação. Deus abençoe. Tamo junto, colado na videira. Gratidão, gente, pelo carinho. Um beijo no teu coração. Pode fechar aí. Beijo pra vocês.